Vamos lá, terceiro ano. Professor Hugo aqui com vocês. Vamos fazer agora o vídeo de conteúdo de matéria da semana 4 do PET volume 2 para vocês. Fechou? Assiste o vídeo até o final para entender tudo sobre circuito elétrico e é o que você precisa para fazer as atividades. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, terceiro ano. Agora vamos falar sobre circuitos elétricos, né? Vamos falar sobre circuitos elétricos. E aí, olha só, se você não assistiu ao vídeo, né, que explica sobre corrente elétrica, né, todo o processo, entra aqui no card que aí vai voltar desde o início para o PET volume 2, que isso é fundamental, tá bom? E por favor, antes de falar aqui no vídeo, entra aqui, ó, clica aqui embaixo aqui, clica ali, inscreve ali embaixo ali, ó, no canal, tá bom? Para você receber a notificação de sempre que surgir um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, vamos juntos entender sobre física, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha só, quando nós falamos de circuito elétrico, é quando nós pegamos aquele condutor que nós colocamos uma diferença de potencial e fazemos um circuito, um processo onde ele fecha ali um ciclo, tá? Fazendo uma analogia, antes de entender o que é um circuito, eu preciso entender o que é uma resistência. Lembra do exemplo da caixa d'água? Quando eu pego a caixa d'água e tem um cano bem largo, bem largão assim, ó, concorda que vai descer muita água aqui pelo cano? Vai descer muita água, Hugo. Aí lá embaixo você pega e faz uma torneirinha assim pequenininha. Opa! Agora que você fez uma torneira pequenininha ali para sair a água, o fluxo da água vai diminuir. Ou seja, isso que você fez nessa água foi inserir uma resistência. Você tenta resistir à saída da água. Esse é o conceito de resistência. Você retém o fluxo, tá bom? É como se fosse o seguinte, imagina que nós estamos lá dentro da sala de aula, eu sempre dou esse exemplo. Nós estamos lá dentro da sala de aula, e aí vira e fala assim, né? Eu tô lá no exemplo e falo assim, gente, querem entender o conceito de resistência? Ó, tem R$200 lá no corredor. Quem chegar primeiro, os R$200 é dele. Velho, vai sair aquela galera, todo mundo, um montando em cima do outro, um saindo ali. Por quê? Para pegar os R$200. Entretanto, a porta é pequenininha. O que vai acontecer? Vai ficar aquela confusão, um espremendo para tentar passar. A porta foi uma resistência e vocês tentando sair correndo pela porta foram os elétrons na analogia que eu estou montando aqui, tá? Neste caso do exemplo anterior, o fluxo de água é como se fosse o fluxo de corrente elétrica e a torneira pequenininha que retém a água é a resistência, tá bom? E aí, fazendo um desenho do circuito elétrico, olha, eu tenho o positivo e o negativo, submeti a diferença de potencial. Eu vou ter a corrente convencional saindo do positivo para o negativo e eu vou ter aqui uma resistência. É essa resistência que faz o trabalho elétrico que nós vamos falar mais um pouquinho aqui, tá bom? Quando você fecha um polo positivo e um polo negativo, você fecha o que a gente chama de um curto-circuito, né? Você fez um curto-circuito porque os elétrons vão correr livremente. E aí nós vamos explicar um pouco sobre isso ainda hoje. Então, prestem atenção. Este é o conceito de uma resistência elétrica, tá? Ela tenta resistir com que os elétrons passem por ali, tá bom? Quanto maior a resistência, mais lentamente os elétrons vão passar. É igual a porta. Quanto menor a porta, menor vai ser a velocidade desses elétrons, vamos dizer assim, né? Menor vai ser a corrente. Na verdade, menor vai ser a corrente. Então, tá bom. Aí tem duas leis de Ohm. O que é Ohm? O Ohm é a unidade de medida. É assim, ó, que a gente representa, tá? Unidade de medida do resistor. Então você fala assim, esse resistor tem 10 ohms, tá? É assim que funciona, tá bom? Esse resistor é um resistor de 1 mega, esse resistor é um resistor de 1K, é um resistor, tá? Dos elétrons, e essa unidade de medida do resistor é dada em ohms. E aí, existem duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela fala o seguinte, U é igual a RI, ou você pode falar V é igual a RI, quem vê, ri, enfim. Essa primeira lei de Ohm, você tem que lembrar mais dela do que de seu nome, velho. Por quê? Porque isso aqui
despenca. Isso aqui não cai, mas isso aqui despenca. Tá? Então essa lei é importante demais da conta. Essa aqui é muito importante. Então, quem vê ri, ou U é igual a RI, tá? É a primeira lei de Ohms. Ou seja, se você coloca uma diferença de potencial de 100 volts em um resistor, por exemplo, de 50 ohms, ele vai ter uma corrente de 2 amperes. Faz essa continha aí que você vai entender o que eu estou falando. Pausa o vídeo, faz a conta aí no caderno. Nós já falamos sobre isso, hein, gente? Pega um caderno para ir anotando isso que eu estou falando aqui no vídeo para você memorizar. Senão, antes de acabar o vídeo, você já esqueceu o que eu falei no começo, pô. Então, essa é a primeira lei de Ohm. V igual a RI, ou U é igual a RI. E a segunda lei de Ohm, ela fala que o resistor, a resistência, ela é igual a uma resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal. Então, quanto menor o comprimento do fio, menor vai ser a resistência que ele insere, tá bom? Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso daqui, vocês vão entender. Mas antes disso, eu vou representar aqui para vocês, olha só. O circuito ele vai ser representado desse jeito, ó. Isso é um circuito. O circuito é quando você pega os polos de uma diferença de potencial, por exemplo, uma bateria, tá? Normalmente os exercícios de eletrodinâmica eles são de corrente contínua, então a bateria tem aqui um polo positivo e aqui um polo negativo, né? Vai ter um fluxo de corrente passando nesse resistor. Se esse resistor, por exemplo, é uma lanterninha, uma lâmpada, ele vai acender, ele vai brilhar, tá bom? A corrente passando pelo resistor. E aí, Hugo, existe uma maneira de aumentar essa diferença de potencial? Tem. Por exemplo, se você tem uma pilha de 1,5 volts e aí você quer aumentar a tensão, você bota outra pilha de 1,5 volts. Antes você tinha 1,5, agora você tem 1,5 mais 1,5, você tem 3 volts, tá bom? Então, quando você vai colocando uma pilha atrás da outra, você está aumentando a tensão dessas pilhas, tá bom? Aumentando a tensão dessas pilhas ali. Então, quando você juntou as duas, você tem 3 volts. E aí, ó, exemplificando a segunda lei de Ohm, muito provavelmente você já percebeu que às vezes no chuveiro tem lá, né, inverno, verão. O que você faz quando você muda do inverno para o verão? Você está mexendo nessa resistência. E aí quando você mexe na resistência, vocês vão ver logo que a potência do chuveiro muda, tá? Ou seja, quando você muda o resistor, não é que você mudou o material, não. O material é o mesmo, então a resistividade vai ser praticamente a mesma. A área da seção transversal também vai ser a mesma. O que você fez? Você mudou o comprimento deste resistor. Foi isso que você fez, tá? Eu tenho um resistor aqui, quer ver? Olha só, presta atenção nesse resistor aqui do chuveiro, aqui. Presta atenção. Olha só esse resistor, velho. Lembrei do resistor aqui durante o vídeo, que doideira. Olha só esse resistor. Ele tem os terminais, olha, os terminais. E ele tem aqui, ó, um resistor que ele é mais curtinho e tem um resistor que é compridinho aqui no meio, aqui, que volta por aqui. Então, o que você faz quando você muda a posição do chuveiro? Você muda aqui o comprimento deste resistor, fazendo que ele esquente mais a água ou não. É como se fosse assim, ó. Você tem o circuito lá da sua casa, né? Por exemplo, da minha casa aqui é 110. Então tem 110 volts. Ele vem, tem um resistor aqui, depois tem outro resistor aqui e vem e fecha. Quando você coloca a posição no inverno, por exemplo, o que ele faz? Ele pega o terminal do chuveiro que estava aqui, ó. Aí você gira a chavinha. No que você vira a chavinha, ele faz isso, ó. E liga aqui. Ou seja, os elétrons só vão passar no primeiro resistor, tá bom? Mas a gente vai falar logo de associação de resistores. Acredito que na semana 5 será... Semana 5 não, né? No volume 3 do PET vai ser sobre associação de resistores. Aí você vai entender melhor isso daí. O importante é você entender o que é um circuito elétrico, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, para conseguir fazer os exercícios da semana 3 e da semana 4, tá bom? Agora, olha aqui comigo, presta atenção nesse simulador que eu vou mostrar para vocês. Eu vou voltar naquele simulador do circuito elétrico. Vamos lá, olha aqui o circuito aí do lado. Ó, deixa eu chegar aqui para você continuar me enxergando aí, né, velho? Você me espreme. Ó, então o que acontece?
Gente, quando fala que voltage, tá? É em inglês, tá, gente? Então, não fala voltagem, não fala tensão, tá bom? Então, a tensão aqui é de 1,5 volts nessa pilha. Vou abrir o circuito aqui, ó. Deixa eu... Opa, aqui. Vou abrir o circuito, ó. Abri. Olha o que aconteceu. No que eu abri o circuito, parou de funcionar. É quando você tira o botão lá, o dedo do botão da lanterna e ela apaga. Aí, quando você aperta, o que você fez? Você fechou o circuito. E aí tá fluindo corrente elétrica através de quem? Desse resistor ali, ó. A partir do momento que passa elétrons sobre esse resistor, ele acende. É uma propriedade da lâmpada, tá bom? Ou seja, a corrente elétrica acende a lâmpada, que é um resistor, tá certo? Então vou voltar aqui, voltei para ficar bonitinho ali e fechei aqui. Então, gente, dependendo do material, dependendo do equipamento, a resistência ela tem um propósito. Pode ser esquentar o misto lá na hora que faz uma misteira lá, né? Pode ser esquentar a água do chuveiro quando você toma banho, né? Dependendo do equipamento, a resistência ela tem um propósito. E nós já falamos sobre condutores e tipos de condutores, né? Então, assim, eles vão ter diferentes tipos de construção, tá bom? Agora, não necessariamente para mudar a resistência você precisa mudar o equipamento. Às vezes, você mudando a área da seção transversal do fio ou o comprimento do fio, você muda a resistência e, por consequência, você muda a corrente naquele fio ali, ó, porque V é igual a R vezes I. Então, se você muda a resistência, você muda a corrente. E é assim que você aumenta ou diminui a potência lá de um equipamento. Mas nós vamos falar de potência logo, logo, tá bom? Então, inscreve no canal, entra aqui na descrição do vídeo, entra lá no grupo de estudos lá no Google Classroom, você vai se amarrar, galera. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Falou!